Desejo cumprimentar a todos do grupo Alunos do Reino com a bendita paz do Senhor Jesus. Vamos juntos, por mais uma aula, meditarmos nas Escrituras Sagradas? Hoje, Romanos, capítulo de número 6. O versículo de número 1 nos diz da seguinte forma, e eu peço que você acompanhe em sua Bíblia. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando? Devemos continuar pecando? Lembra que no capítulo de número 5 nós tivemos ali a meditação sobre a justificação pela fé? Ok, Cristo me justificou, Cristo te justificou, e na aula anterior nós aprendemos que para sermos justificados diante de Deus basta uma coisa: crermos na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem. Só que Paulo tem que continuar a sua linha de raciocínio. Sou justificado. Você é justificado em Cristo, pelo simples fato de você ter crido na obra salvífica na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Mas como que a gente vai ler agora? Pois ele vai perguntar qual seria a conclusão. Neste capítulo 6 só se entende voltando ao capítulo 5. Lembra que eu expliquei para vocês? Todas as vezes que vocês forem ler um novo capítulo, dá uma identificada se é uma continuação do capítulo anterior ou dos capítulos anteriores ou se está iniciando algo novo. Como é uma carta, não está se iniciando algo novo neste momento. Ele está dando uma continuidade da sua linha de raciocínio. Então nós já começamos aqui no versículo 1 com uma pergunta. Qual seria a conclusão? Conclusão do quê? Do que ele vem falando, das aulas anteriores que nós tivemos. Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Lembra que ele disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Uma lógica carnal humana, ora, se onde abundou o pecado superabundou a graça, a gente quer mais graça, então vamos pecar mais. E aí ele faz a pergunta, devemos continuar pecando então, a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Por quê? Porque ele teve pessoas que tentaram deturpar a mensagem que ele tinha ministrado. A mensagem que ele propagava, dizendo sobre uma graça barata. Ou seja, quer dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo está ensinando, então, é que quanto mais a gente pecar, mais essa graça será manifesta. E aí Paulo tem que fazer o quê? Defender o seu ponto de vista. E como ele vai defender o seu ponto de vista? Ele vai responder, de forma alguma. Não foi isso que eu quis dizer. Versículo 2. Nós que morremos, ele está dizendo assim, não, mas em Cristo nós já morremos para o pecado. E o morto, você sabe, o morto ele não tem ação, ou seja, você não tem mais ação, vontade, você não tem mais ação para o pecado. Vontade você permanece tendo, porque você ainda tem essa natureza pecaminosa dentro de você. E nós vamos aprender aqui que o que não temos mais é o domínio do pecado sobre nós, ok? Mas nós morremos para o pecado. Como que nós morremos para o pecado? Como seria possível desejar viver sobre o seu jugo, sobre a sua escravidão? Então, em Cristo, nós não temos que ter, não devemos ter aquele imenso desejo que nós tínhamos na nossa vida antiga de viver uma vida pecaminosa. Eu gosto de uma frase, por mais perigosa que ela seja, que diz que o pecado na vida do cristão, ele tem que ser acidente e não decisão. Vou repetir, a frase é perigosa, mas eu gosto dela porque ela exemplifica legal. O pecado na vida de um cristão tem que ser acidente e não uma decisão. Então nós temos aqui neste versículo 2, justamente essa liberdade que Cristo nos trouxe contra o domínio do pecado. No versículo 3 de Romanos 6, ele diz assim: ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Paulo não está aqui sintetizando acerca da ação batismal, ele não está aqui tratando teologicamente sobre batismo por imersão, batismo por aspersão, não. Paulo está apenas trazendo uma analogia da nossa morte para a vida antiga para uma nova vida, o descer das águas dos batismos, onde nós morremos para este mundo. E quando nós saímos dessas águas, quando nós passamos a viver para um novo estilo, uma cosmovisão cristã, como nós chamamos no mundo teológico, uma cosmovisão cristã, ou seja, uma visão de mundo partindo de dentro dos princípios do cristianismo.
Então o apóstolo Paulo está sendo muito bem claro sobre esta mudança, transformação de disposição de vida. Se antes nós estávamos vivos, ou seja, tinha vivacidade em nós para o pecado, hoje há uma vivacidade em nós, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim como ele é um ser ressurreto, nós também nascemos, da mesma forma que nós morremos, nós nascemos com ele, morremos para o pecado para vivermos uma vida para Cristo. E como nós vivemos uma vida para Cristo? Aqui está, Paulo está citando neste versículo 4, tendo uma nova vida, é o nascer de novo. Ou seja, o velho Alex morreu, nasceu um novo Alex em Cristo. A partir de Cristo, por intermédio de Cristo, por causa de Cristo. Vamos para o versículo 5, que a Bíblia tem para nós. Diz assim: se desse modo fomos unidos a Ele, não unidos ao pecado, mas unidos a Cristo, na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então essa unificação está justamente interligada à pessoa de Cristo. É somente por Ele, por intermédio dEle, por causa dEle, que nós obtivemos tanto a justificação, como nós já aprendemos, como também essa formulação de uma nova vida, ou a formação de uma nova conduta de vida a partir de Cristo. Versículo de número 6. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Observe que este servir ao pecado vem nesse sentido de senhorio e escravidão. Nós bem sabemos que dentro do contexto bíblico ou período bíblico era muito mais fácil entender sobre escravidão e donos de escravos. Hoje nós só entendemos diante de história, lendo a história, para compreender um pouco. Mas eles viviam isso na prática. Tanto que mais para frente, quando nós formos estudar outras cartas, nós vamos perceber que este problema da escravidão foi um problema que assolou a igreja. Eu expliquei isso no nosso estudo na carta de Filemão, o porquê disso. Você pode estudar depois acessando o nosso Facebook ou o nosso canal no YouTube gratuitamente, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Então eles tinham uma visão muito ampla acerca da escravidão. E Paulo vai utilizar-se daquilo que eles entendiam para fortalecer o sentido de sua mensagem. E ele vai dizer que nós éramos como escravos do pecado, servíamos ao pecado. Ou seja, o pecado tinha um domínio de um senhor, do mesmo domínio que um senhor tinha sobre um escravo, era como o pecado tinha um domínio sobre nós. Uma coisa que todo cristão precisa aprender, entender para compreender sua vivência cristã é que não estamos livres do pecado no sentido do desejo imposto em nós, ou seja, o desejo que é imanente, que está dentro de nós, permanece. O que não permanece sobre o cristão é o domínio do pecado. Este já não tem mais poder sobre nós. Então podemos ser tentados, mas, como estudamos lá em Tiago, aulas também que você pode pegar anteriormente, ele vai ensinar que ao resistirmos ao inimigo, ele fugirá de nós. Da mesma forma é o pecado. Ao resistirmos ao pecado, automaticamente, fortalecendo o espírito, nossa vida espiritual, conseguimos resistir a esses desejos pecaminosos que permanecerá assolando a vida do cristão. Agora, desejar não é pecado. Sentir desejos pecaminosos não é pecado. O pecado, ele é o ato consumado. Sentir o desejo de mentir não é pecado, porque você pode controlar este desejo e não mentir. O pecado torna-se depois do ato consumado. A partir do momento que você comete a mentira, aí você pecou. Apenas um exemplo dentro dos milhares que poderíamos falar aqui. Então, sobre o verdadeiro cristão que está em Cristo vivendo em novidade de vida, o pecado não tem domínio sobre. Permanecendo, nós não somos mais escravos do pecado. Não servimos mais ao pecado, mas a Cristo em novidade de vida. Aleluias. Continuando, versículo de número 7. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado em Cristo. E mais, se morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre Ele. Lembra? Poder, o domínio.
Porque o salário do pecado é a morte. Só que a morte não pode ter domínio sobre aquele que não peca. Cristo viveu, não pecou. Mesmo tentado, não cedeu à tentação. A morte não teve domínio sobre ele. Ressuscitou. E é esta ressurreição que Paulo aplica, que ressuscitamos justamente com Cristo, unidos a ele. Automaticamente, este poderio da morte, este poderio do pecado, não está mais sobre a vida daqueles que se entregaram a Cristo. Porque em Cristo nós servimos a um outro padrão de vida, que é a questão da cosmovisão cristã. Um outro olhar diante do mundo de nossas próprias ações, atuações e situações. Continuando o versículo de número 11. O 10 diz: porquanto ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado, toda a vida quanto ao viver, o viver é para Deus. 11. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E ele vai exemplificar isso nos próximos versículos, explicando o que ele está dizendo. Portanto, não permitais que o pecado domine sobre o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Então Paulo está falando aqui sobre essa luta que o cristão tem, da qual ele já garante: nós vencemos em Cristo. Você em Cristo é mais do que vencedor em todas as coisas. Agora, observe que existe, e Paulo está citando aqui neste versículo de número 13, a necessidade de nós resistirmos para não entregar nossos corpos ao pecado novamente. Porque se morremos para o pecado, por que viveremos para ele? E Paulo está fazendo esse contraste: ou você vive para o pecado, ou você vive para a glória de Deus. Ou você vive para satisfazer o desejo da sua carne, ou você vive para satisfazer o desejo do Espírito. Ou você vive para ser escravo do pecado, ou você vive para ser servo de Deus. É uma decisão própria, intrapessoal. É uma decisão sua. É você que decide para qual reino ou sobre qual senhorio você estará subjugado. O próprio apóstolo Paulo considerava-se escravo de Cristo, ou seja, servo de Cristo, dominado por Cristo, direcionado por Cristo, movido por Cristo. Quem te move? Ou quem você permite que te mova? Essa é a grande questão do texto. Vamos permanecer na Bíblia, versículo de número 14. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse debaixo da lei é pela questão de que a lei tão somente condenava. Porque a lei era santa, boa e justa. O problema é que a gente é iníquo, injusto e profano. O ser humano nunca conseguiu viver debaixo da lei. Então a lei tornava-se, querendo ou não, um padrão de morte, porque era a condenação final da qual ela trazia. Porque, como Paulo explica nessa própria epístola, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida é uma vida em abundância. Então nós não estamos mais debaixo de um jugo da lei, mas nós estamos debaixo da liberdade, ou seja, não somos mais escravos do pecado nem da consequência do mesmo, e sim somos participantes dessa graça pela qual nos concedeu Cristo Jesus a morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Continuando o versículo de número 15. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sobre o jugo da lei, mas sobre o poder da graça? De maneira alguma. Então Paulo não era libertino. Paulo entendia que a graça não poderia se tornar em desgraça. Vou repetir. Paulo entendia que a graça não poderia se tornar em desgraça. Não é porque você está debaixo do período da graça de Cristo, onde há o perdão de Deus deliberado por intermédio da pessoa de Cristo Jesus, diante do seu sacrifício salvífico na cruz, que você vai viver de qualquer forma. Eu vou resumir isso aqui. Paulo está dizendo: não é porque você está na graça que você tem que fazer graça. Eu gostei dessa. Não é porque você está na graça, no período da graça, que você tem que viver fazendo graça, brincando com o pecado. Paulo está chamando a vida cristã para uma responsabilidade em Deus, em Cristo, a valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Valorize o que Cristo fez por você naquela cruz. É o que Paulo está dizendo. Versículo 16, ele diz isto: não estáis informados de que vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos desse a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Ou seja, a quem você tem se entregado? Isso é lindo demais. A quem você tem se entregado? É o que Paulo está perguntando aqui. Se você se entregar ao pecado, será escravo do pecado. Se você se entregar para a obediência que leva à justiça, será escravo desta obediência que leva à justiça. Ou seja, ou você é escravo do diabo, ou você é servo de Deus. E aqui não é uma decisão do diabo ou de Deus, é uma decisão sua. A qual reino você vai servir? É sério, isso daqui é seríssimo.
Versículo 17, todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma do ensino a que foste submetidos. Paulo está tratando com pessoas que foram ensinadas, discipuladas, direcionadas. Houve uma diretriz na vida dessas pessoas, uma direção na vida dessas pessoas, um ensinamento na vida dessas pessoas. E como falta ensinamento nos dias de hoje. É por isso que faltam discípulos, na verdade faltam mestres. Se não há mestres, não há discípulos. E se não há discípulos, não tem como ter desenvolvimento dentro deste reino. Vamos para o próximo versículo. Vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça, ou servos da justiça em outras traduções. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros do corpo como escravos da impureza, passado, e da maldade que conduz à iniquidade ainda maiores, passado, apresentai a partir de agora, ou seja, dessa nova vida que você tem em Cristo, as suas ações passadas têm que ser diferentes das suas ações presentes. Porque antes você não era servo de Deus, você era servo das suas próprias iniquidades, desejos, malignidades. Hoje você tem uma vida nova em Cristo. E por ter essa vida nova em Cristo, Paulo vai dizer neste versículo 19: agora, todos os membros do vosso corpo como servo da justiça para a santificação. Ser santificado é ser separado. Para quê? Para Deus, para algo, para o reino. Então, tudo que você tem já não é mais para este mundo, é para Deus. Você já não vive mais num padrão terreno, existencialismo terreno. Você vive dentro de um existencialismo celestial, preparando-se para o grande dia do qual aguardamos, a parousia, o encontro com o Senhor nos ares. Continuando, o versículo de número 20, porque quando eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. 21. Olha o que ele pergunta acerca do passado da vida de um cristão. Que fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Ele está dizendo assim, quando você vivia aquela vida longe de Cristo, longe do reino, longe do Evangelho, qual fruto que você colheu, a não ser aquilo que hoje te traz vergonha? Porque o que semeia na carne, colhe na carne. O que semeia no Espírito, colhe no Espírito. E Paulo está perguntando, você teve algum fruto para colher da sua vida antiga que você teve, das ações antigas que você tomou, das decisões erradas nas mãos do inimigo que você teve? Quais foram os frutos que você colheu disso? Só que agora, nessa nova vida e novidade de vida, neste novo plano, neste novo propósito existencial, olha o que o texto vai dizer. Continuando o 21, além de se vergonhar da colheita antiga, do que plantou antigamente, para colher hoje, o resultado final de tudo aquilo seria morte. Contudo, agora que você foi liberto do pecado, depois de Cristo, a partir de Cristo, 22... e tendo sido transformado em servos de Deus, escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo, tudo aquilo que você plantou, fez, realizou na sua vida passada, trouxe vergonha, frustração, desânimo, morte. Mas em Cristo há uma nova semente, uma nova vida, transformada por Cristo Jesus, com poder, com glória, dentro de um reino do qual a colheita final não será de morte, mas de vida e vida eterna. Viva essa nova vida em Cristo, longe do domínio do pecado, livres em Cristo e para Cristo. Para finalizar, livres em Cristo, por intermédio de Cristo, por causa da cruz de Cristo, para viver para Cristo, em novidade de vida, longe do domínio do pecado. Alunos do reino, Deus abençoe a vida de vocês e bons estudos, graça e paz.